Bom, gente, ansiedade, o título que vocês acabaram de ouvir, é dominando a ansiedade através da inteligência emocional. Precisamos ser ansiosos e estressados, mas dentro de uma medida. Porque se nós não tivéssemos ansiedade, não tivéssemos um pouquinho de estresse, com certeza nós não estaríamos aqui, né? Estaríamos todo mundo quietinho, acomodado em casa, esperando o tempo passar. A nossa ansiedade começa a aumentar muito e nos causar alguns prejuízos, então nós temos que tratá-la. Para alguns autores, a ansiedade é uma doença do momento, uma doença moderna. Porém, Freud já falava na ansiedade. É muito comum a gente ver nas crianças quando vão para a escola. Eu não quero ficar, né? Tem o período de adaptação. Por quê? Porque não quer se separar da mãe. A fobia, eu não quero andar de avião porque eu tenho medo, né? De avião. O que passou, já passou. O que eu fiz há 1 hora atrás, no meu consultório, eu não tenho como refazer, porque eu já fiz, já passou, já é história. Agora, se eu me preocupar, como é que eu vou fazer amanhã? Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Então eu tenho que me preocupar com hoje, com aqui, não ficar remoendo coisas, pensamentos obsessivos. O paciente que tem toque, a pessoa que tem toque, ela às vezes desenvolve alguns rituais para aliviar o seu sintoma, a sua ansiedade. Então o que ela vai fazer? Ela custa muito às vezes sair de casa, porque ela tem que lavar as mãos. E ela vai 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes verificar se a casa está fechada. Ela vai ver se o gás está desligado. Aí ela saiu, ela volta, porque ela tem que ver se realmente o gás. Eu lembro uma vez de um paciente, tem 2 pacientes que eu acho muito interessante as histórias. Eu tive um paciente que ele sempre fazia o quê? Ele demorava para sair, porque ele morava sozinho e ele tinha que passar roupa, camisa na hora de sair. E ao invés de deixar o ferro em cima da mesa de passar, ele botava no meio da sala. E aí ele ia e voltava várias vezes para saber, para ver se o ferro realmente estava no meio da sala. E eu achava aquilo interessante. Até um dia eu perguntei para ele assim: por que tu vai, né, olhar? Porque eu tenho medo que o rabicho se estique e entre na tomada. Eu disse: bom, alguma vez tu visse algum rabicho de ferro se esticar e entrar na tomada? Claro que não. E por que o teu vai esticar e vai entrar na tomada? Nunca pensei. Mas então assim, gente, isso é uma coisa que gera muito sofrimento na pessoa. Outra coisa muito comum é a síndrome do pânico. É uma sensação muito desagradável, porque a pessoa acha que está infartando, a pessoa acha que está tendo um AVC, a pessoa está passando mal. Mim, no meu consultório diz: Anise, eu tô com dor, eu sinto uma dor aqui no peito, me dá falta de ar, às vezes adormece meu braço. Beleza. Já fosse no cardiologista? Não, me disseram que é emocional. Não sei, não sou médica, né? Então vamos combinar o seguinte: de ansiedade eu entendo, mas de coração eu não entendo. Então tu vai no cardiologista, enquanto isso nós vamos trabalhar a tua ansiedade aqui. Quando a gente começa a sentir esses sintomas, o que a gente tem que fazer? A gente não pode concentrar a atenção no sintoma, porque quanto mais eu pensar no sintoma, mais a minha ansiedade aumenta. Mais dor no peito eu vou ter, mais dormência no braço, mais taquicardia. Outro problema que muita gente tem é a questão da desatenção. Eu tenho um problema, doutora, de memória. Será que não estou ficando com Alzheimer? Como que tu vai estar com Alzheimer se não tem Alzheimer? É uma doença séria que começa com a perda neuronal no lóbulo frontal. Tem que ser identificado através de um exame de neuroimagem.
Não é achar porque eu estou esquecida que eu estou com... Quando a gente é ansioso, aumenta a nossa desatenção. Então nós temos que procurar controlar a nossa ansiedade. E isso a gente vai fazer como? Bom, eu botei meu óculos na cabeça. E eu vou dizer, olha, eu coloquei meu óculos na cabeça. Quando eu perguntar para mim, onde é que eu botei meu óculos? Automaticamente, a minha memória, que está no meu lóbulo temporal, vai me responder, está na cabeça. E eu vou botar a mão na cabeça e está aqui meu óculos. Outra coisa é a insônia. Eu não consigo dormir. Eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não consigo. Mas vai para a cama ver TV. Cama não é lugar de ver TV. Aí eu vou ler o livro na cama. Não, não vai ler o livro na cama. Vai ler o livro, né, na sala. A cama é quando o olho está pesando que a gente vai deitar. Ficar deitado. Passou 15 minutos e eu não consigo dormir. Levanta, vai para outra peça e vai pensar sobre os seus pensamentos disfuncionais. Porque ninguém deixa de dormir porque está tendo pensamento bom. Ganhei na loteria, estou tão feliz. O que a gente recomenda no caso da insônia? De fazer a higienização do sono. O que é a higienização do sono? Eu vou tomar um banho morno, vou tomar um chazinho de camomila, erva cidreira, capim-cidró, qualquer outra coisa que dê sono. Eu vou fazer um exercício respiratório, puxando a respiração pelo diafragma, né? Conto até 5 e solto. Cheira a florzinha, apaga a velhinha. Não tem como esquecer, né? Que flor maravilhosa. Fez aniversário, vou apagar. Fazer um relaxamento também é muito importante. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu não consigo. Já questionei meus pensamentos disfuncionais ou negativos, como vocês quiserem chamar. Eu já cheirei florzinha, 1000 florzinhas, respirei tudo que eu tive, já soprei todas as velas e continuo com insônia. O que eu vou fazer? Bom, então nós vamos fazer o diário do sono, né? O diário do sono, a gente pega uma folha, um caderno e bota assim. Hora que deitei. Quanto tempo eu fiquei rolando na cama? Quantas horas de sono eu tive? Tomei alguma medicação? Sim ou não? Se sim, qual a medicação e a dosagem? Hoje, dia 16. Amanhã, dia 17, eu fui deitar às 22, fiquei rolando na cama, fui dormir às 4 horas. Eu vou anotar lá, né? E vou levar para o profissional que está me acompanhando, se eu tiver alguém que me acompanhe. E tem pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, né? Que se sentem, estão sempre a 1000, querem fazer tudo ao mesmo tempo. Nós, mulheres, somos muito de fazer isso. Eu vou lá botar a roupa na máquina, vou botar o leite a ferver, vou passar o aspirador, o leite derrama, a máquina vaza e o aspirador, às vezes, até queima, né? Mas as pessoas têm que fazerem tudo junto. Bom, se eu vou passar o aspirador, eu vou passar o aspirador. Outra coisa que a gente tem que observar, gente, que é o que Daniel Goleman, que é um psicólogo, e ele estuda, é a nossa inteligência emocional. Para Goleman, inteligência emocional é quando a pessoa consegue identificar com facilidade suas emoções, os seus sentimentos. E isso é importante que a gente consiga nomear o que a gente está sentindo. Porque tem muitas pessoas que são ansiosas, mas elas não conseguem se dar conta que são ansiosas. Não. Ah, mas isso, o que o outro vai pensar? Bom, aí é um problema do outro. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que o Paulo vai pensar. E essa coisa de querer saber o que o outro vai falar é um grande sofrimento, porque nós não temos como saber. Nós não temos bola de cristal para adivinhar o que o outro vai falar. Nós nos prendemos muito com o que o outro vai pensar.
O que o outro vai dizer? Eu tenho, como é teu nome? Eu tenho como controlar o que a Stephanie pensa? Vocês acham? É óbvio que não, né? Então, para que eu vou me preocupar? Como é que o que o outro vai pensar de mim? Eu nunca vou saber. A não ser que ele venha me dizer, olha, isso é muito chata, viu? Beleza, é a tua percepção, né? Não desvalorizo, mas também não vou deixar de dormir porque tu achou chato. Eu fico com um pensamento obsessivo e não consigo parar de pensar naquilo. Tem a técnica do para. Para, Nices. Isso que tu está pensando não é uma verdade absoluta. O que te comprova que isso é verdadeiro? Não tem nada que te comprova, então é coisa da tua cabeça. Vai então, a gente usa a técnica da distração, tanto para síndrome do pânico, como para qualquer quadro de ansiedade. Ah, mas eu não ando de avião. Deus me livre. Eu vou e se o avião cai? E se o avião não cai? É muito mais fácil a gente sofrer um acidente de carro, de ônibus, de trem, de navio, do que de avião. Estatisticamente, cai avião todos os dias? Alguém já viu cair todos os dias avião? Não, né? Então, não tem porquê. E aí é que eu falei lá da ansiedade de separação. E se acontece uma desgraça, vai ficar toda a minha família aqui e eu vou morrer e não sei para onde eu vou. Bom, nós não temos como saber, né? E se não acontece a desgraça, não vou viajar, não vou passear, não vou fazer nada. Então a gente tem que conseguir se desprender desse tipo de pensamento, que a gente chama de pensamento disfuncional e popularmente as pessoas chamam de pensamento negativo, né? Lançar a mão dessas técnicas. Mas para isso eu preciso o quê? Nomear meus sentimentos. Eu tenho vários medos. O que eu vou fazer? Eu vou elencar todos os meus medos e vou classificá-los de 1 a 5. 1, quase nada. 5, muito. Avaliei meus medos. Agora eu vou hierarquizar esses medos, né, do maior para o menor. Esses medos têm sentido? Ah, eu tenho um medo muito grande de ficar presa no elevador. Mas quantas vezes tu já ficasse... Tu mora num prédio que tem elevador? Moro. Quantas vezes tu já ficasse presa? Nenhuma. Quantos anos tu mora lá? 20. E por que tu tem medo de ficar presa no elevador? Ah, porque a minha amiga ficou. Bom, isso foi a tua amiga. E ela está presa até hoje? Não, veio então, muitas vezes nós sofremos por coisas que nós não pensamos, né? E a pior coisa que tem no medo é a gente não enfrentá-lo. Não evitem a evitação, né? Eu tenho medo, tenho que encarar. Eu tenho medo de elevador, eu vou andar de elevador. A gente na terapia, a gente faz a dessensibilização com o paciente. A gente começa a fazer a situação no consultório e depois vai para a rua fazer com o paciente. Se é medo de avião, a gente vai para o aeroporto, olha o avião, pede licença, né, faz o embarque, faz tudo para ver como é que a pessoa vai se conduzir. A síndrome do pânico é usar a técnica da distração, a técnica do para. Na insônia, ir para a cama só quando realmente tiver com sono e tomar um chazinho, fazer higienização do sono. Não resolveu, então vou fazer meu diário do sono. Vou fazer o controle da minha ansiedade por um gráfico. Estou muito ansiosa, estou pouco ansiosa. E aí quem faz acompanhamento é interessante levar para o seu terapeuta para ver como é que ele está funcionando. A dificuldade de me organizar. Ah, eu não consigo me organizar. Por quê? Faz uma agenda, né? Bom, eu vou fazer isso, gente, isso. Atividade física é fundamental. Caminhar, correr. Ai, mas eu não tenho dinheiro para academia. Bom, mas caminha que é de graça, corre. Vai para um pilates, vai jogar um futebol,
mas eu saio no sol, mas pode dar câncer de pele. E se me der um câncer de pele? Pode não te dar um câncer de pele, pode ficar com bronzeado bonito, o ansioso, ele vai sempre estar pensando no pior. Tu vai dando soluções e ele vai te dando coisas para te travar. Eu não vou poder dormir, eu vou viajar às 5 da manhã, mas eu não vou poder dormir. Mas por que não, mas eu não vou conseguir? Mas como é que tu sabe que tu não vai conseguir? Não, mas a gente tem, gente, que procurar recursos para liberar essa ansiedade. Exercício de alongamento. Se alongue, se estique, pulem dentro de casa. Mas o que os vizinhos vão pensar? Bom, não importa, vocês estão fechados dentro de casa mesmo, né? Pulem, cantem, dancem e olhem para o pai crítico que vocês carregam, como eu carrego, dentro da gente. Então está sempre se cobrando. E quanto mais a gente se cobra, mais ansioso a gente vai ficar. Eu não tenho que ser nota 10, eu não tenho que ser nota 1000. Né? Eu tenho que fazer. E se eu conseguir fazer isso, a gente tem que se dar conta que a gente faz o melhor que pode naquele momento. Ah, mas se eu tivesse agido lá nos meus 30 anos, como eu estou agindo agora, não adianta, nos meus 30 anos eu tinha uma cabeça, nos 50 eu tenho outra, eu não vou ter cabeça de 50 nos 30. Então eu estou fazendo o melhor que eu posso agora. Por que eu tenho que me cobrar? Por que eu tenho que me exigir? Ah, não, tem que ser perfeito, tem que ser milimétrico. Gente, não tem que ser. Porque isso só gera sofrimento. Aí eu tenho que escrever, mas eu tenho que escrever super perfeito. Eu tenho que revisar 50 vezes. Então quem tem toque, ele tem isso. Ele tem que revisar várias vezes. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha toque e ele era trabalhava policial civil. E o que ele fazia? Ele era escrivão. Então eu ia lá fazer ocorrência e ele lia 7 vezes a minha ocorrência antes de dar para eu assinar. Vocês imaginem o pobre da vítima, já lá sofrido, e o cara lendo 7 vezes para ver se não está errado o que ele escreveu. Então, só que isso, a gente ri dessas situações, porque são engraçadas, né? Algumas situações de toque são engraçadas, mas existe um sofrimento intenso naquela pessoa. O ansioso sofre muito. Então, para que sofrer? Não tem necessidade de se sofrer. A gente vai ter que começar a usar a cabeça, a nossa inteligência emocional. Né? Eu sei que eu não preciso sofrer, eu sei que eu não preciso, que eu não vou ter um infarto, que eu não estou tendo um AVC porque eu estou com dor de cabeça, vou tomar meu remedinho para dor de cabeça. Ah, mas será que não é aneurisma, né, doutor Clécio? Ah, será que não é isso? Um derrame, eu já estou sentindo, né? Não, é a ansiedade. Então, gente, comecem a prestar atenção no sentimento de vocês. O que eu estou sentindo? Ah, eu tenho uma dor aqui, uma gastrite. A pessoa já nomeia o que ela está sentindo, né? Eu já estou com uma gastrite aqui. Mas será que é gastrite? Será que é fome? Será que são gases? O que será que é? Né? Mas a pessoa já sai. Não, nomeiem o que as emoções de vocês. Estou ansiosa, eu vou correr, vou caminhar, vou falar com um amigo, vou fazer qualquer outra coisa, não vou prestar atenção no meu sintoma. Porque o ansioso, ele supervaloriza, né? Ai, uma vez meu marido sofreu um acidente, ele ainda era solteiro, quase morreu. Ele teve algumas escoriações, né? Porque a gente já sabe. Ele catastrofiza, quase quebrei o pé subindo essa escada rolante. Eu bati com o pé no canto da escada rolante. A botar tudo maior. Ele enfatiza aquilo. E a gente tem que dar um desconto. Medicação. Em alguns medicação, ela vai te reduzir o sintoma, né? Mas a causa, faz favor aí, a causa tu vai ter que tratar em psicoterapia. O que está te gerando tanta ansiedade, né? A medicação alivia o sintoma. Alguns casos, por exemplo, no caso do toque, no caso de fobia, a gente precisa
usar a medicação. Normalmente hoje os psiquiatras eles utilizam o antidepressivo porque tem antidepressivos que atuam no núcleo da ansiedade. E o antidepressivo ele não gera dependência química, mas ele deixa a pessoa tranquila. O ansiolítico, quando é prescrito, normalmente o médico diz, utilize se necessário, na crise, né? Agora, tu não vai usar o ansiolítico, porque o ansiolítico ele gera dependência. O que eu tenho que cuidar? Eu não posso usar o ansiolítico com álcool, né? Porque vai dar bobeira. Então, todos esses teus medos, porque a fobia, ela se forma por medos, por inseguranças, tu vais, na hora que tu são incentivadas, são potencializadas, esse é o termo melhor, com o uso do álcool. Beber, beleza, mas eu posso começar a procurar não beber tanto se o álcool está me fazendo mal. Por que eu tenho que usar o álcool? Para me divertir. Mas será que tu não consegue te divertir sem álcool? Então o ideal seria fazer uso de medicação e terapia. Ele disse que quando ele bebe, ele tem fobia de andar de ônibus, e isso potencializa em função do álcool. Então tu vai fazer o exercício respiratório. Procura fazer todos os dias, várias vezes por dia, esse exercício do cheira florzinha, apaga velhinho, né? Faz uma série de 5 de manhã, depois uma série de 5 lá pelo meio-dia, 1h, no meio da tarde, antes de dormir. E procura fazer relaxamento, né? Contrai, 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 contrai. Conta até 5, solta com força, faz exercício respirando um pouco da atividade física, né? É importante também cuidar da alimentação, porque nós temos que ter uma alimentação balanceada. Ah, eu tomo café, eu fico mais agitada, eu tomo chá preto, eu fico mais agitada, então não vou usar tanto café, tanto chá preto. O chocolate também nos agita, o chimarrão. Bom, primeira coisa, eu estou incomodada, né? Por que eu estou incomodada? Eu estou incomodada com ela. Ela é uma colega medonha, está sempre me boicotando, está sempre querendo me tirar do lugar, puxar meu tapete. Eu vou chegar para ela e dizer, querida, igual a seguinte, eu estou vendo que tu está me boicotando, mas tem espaço para todo mundo no mercado. Tu é uma guria legal, tu não precisa fazer isso. Eu vou falar o que está me incomodando. Essa coisa de não falar, a falta de colocar para fora o que está sentindo, é que nos gera muitas doenças, inclusive doenças, no primeiro momento, somáticas e depois psicossomáticas, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Precisa se colocar, tô com raiva, tô com raiva. Tô odiando isso, tô odiando, né? Eu tenho que falar, não tem porquê. São sentimentos naturais do ser humano. Nós fomos criados ouvindo dizer que não dava, não posso sentir raiva porque é feio, não posso sentir inveja, mas a gente sente, a gente é humano. Mas assim, por exemplo, bruxismo, né? Tem gente que acha que isso acontece à noite quando está dormindo, quando vai ranger os dentes. Não. Eu tô na frente do computador e tô assim, ó. A minha mandíbula vai ficar dolorida e eu posso ter dor de cabeça por causa disso, porque eu tô tensa. Eu tô assim, ó. Eu tô encolhida. Então no frio a gente se encolhe. Não, relaxa. No momento que a gente relaxa, a gente sente menos frio. A gente se mexe mais. Se a gente tem essa tendência a tensionar, tu vai sentir dores nos braços, dores nas pernas. Tu vai ver que tu vai dormir encolhido, estica, relaxa, as dores vão passar. Vai fazendo um relaxamento, vai imaginando um lugar que vocês gostam de ir, que tenha água, que tenha natureza, e vai indo para aquele lugar, e vai imaginando aquele lugar, né? Ouve o canto dos pássaros, vê as borboletas, sente o calor do sol, e vai fazendo esse exercício que a pessoa vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando e ela dorme. Muitas vezes a gente tensiona e por não prestarmos atenção em nós não nos damos conta que estamos tensionados. Mas às vezes eu estou no computador assim, aí eu digo, tá, mas por que eu tenho que estar assim? Relaxa, solta.
Aí eu levanto, vou dar uma volta, é inteligência emocional. É reconhecer os sintomas que tu tá tendo, como é que tu vai, o que tu tá sentindo e poder ir trabalhando isso em ti mesmo. Nós temos uma predisposição genética, que não quer dizer que sempre vai se desenvolver, né? Pode se desenvolver, pode não se desenvolver. E também o ciclo vital vai fazendo com que nessa correria de hoje a gente se coloca na obrigação de fazer isso, fazer aquilo, fazer mais aquilo outro. Não, eu tenho meu tempo, né? Eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Por quê? Porque eu tenho que ter o meu lazer, gente. Nós não podemos achar que nós só temos que trabalhar, que a gente só tem obrigações, nós só temos deveres. Não, nós temos prazeres, nós temos direitos. Quanto mais coisas eu vou assumir, a gente vai... A gente tem que reconhecer a hora de parar. É uma coisa que a gente tem que botar mais prazeres e menos deveres na vida. É que tu vai guardando as coisas dentro de ti, porque tu não vai falando. E o balde vai enchendo. E o balde vai enchendo. Aí quando ele chega uma hora, esse balde tem que transbordar. E aí tu sai gritando, tu sai querendo bater, tu sai querendo xingar todo mundo, porque tu não falasse aquilo que tu gostarias de ter falado. Então o exercício que eu te recomendo é falar. Olha, não gostei, não precisa brigar, né? Olha, não gostei, ficou chato por isso, isso e isso, ficou desagradável, né? Não foi elegante da tua parte, ou eu não fui elegante, me desculpa, tal. Mas assim, poder colocar para fora para não chegar nesse extremo. Eu nunca li nada na literatura que diga que possa ser desencadeado por um quadro de ansiedade. Dr. Clécio, o senhor leu alguma coisa? Não, né? Então, assim, na literatura não tem nada que vai fazer essa associação. Bom, então eu já quero deixar para vocês o convite. Vamos trabalhar o estresse nosso de cada dia, dia 17 de setembro, 19h30. O meu e-mail é anices@anices.com. Eu agradeço a Saraiva, né, que me oportunizou esse espaço. Agradeço a presença e a paciência de vocês em me escutar e espero encontrá-los no dia 17 de setembro, às 19h30, para falarmos sobre o pão nosso nada, o estresse nosso de cada dia. Esse livro aqui foi escrito por mim, foi lançado em 2013, por mim e por mais 2 colaboradores. Por que me endivido? O endividamento financeiro é uma consequência do endividamento afetivo. Gente, muito obrigada e até dia 17 de setembro, que eu gostaria de vê-los novamente aqui. Estão todos convidados. Tchau.